Graça e paz, amados. Glória a Deus. Que extraordinário. Bom é louvarmos a Deus, bom é estarmos na presença dEle, bom é tê-los aqui conosco nessa noite. Você que está aí nos acompanhando pelas mídias sociais, os irmãos aqui da igreja que estão acompanhando aí pelo Facebook, Pastor Valderi, mais uma vez o nosso abraço, está conosco aí sempre. Eu quero fazer jus hoje aqui a pastora Consuelo, a família dela lá em Boston, nos Estados Unidos, está sempre nos acompanhando. Eu sempre esqueço de falar, é um privilégio tê-los conosco, cada um dos irmãos, vocês que têm comentado. Eu quero reforçar a você aí, eu sei que muitas vezes nós nos empolgamos, a ministração é extraordinária, a presença de Deus, mas faça também a sua parte, compartilhe, marque outras pessoas, para que elas possam ser ministradas pelo Espírito Santo, para que a vida delas também seja tocada, assim como a sua vida está sendo tocada. Outros podem receber, através da sua vida, essa palavra que você está recebendo. Isso depende de você, depende de cada um de nós. Então, que o Senhor possa nos dar graça nessa noite. Antes de compartilhar a palavra com vocês, queria contar uma bênção. Essa semana, Deus recolheu a minha sogra, a levou para a eternidade. Muitas vezes nós achamos que bênção é somente ser curado, é somente estar conosco, mas não é. Bênção é quando nós temos a convicção de que a vontade de Deus está se materializando em cada circunstância. Uma mulher honrada, a quem eu considerava como minha segunda mãe. Quem fala mal de sogra é porque nunca teve uma como eu tive. Uma mulher que honrou a minha vida, a vida do outro genro, das noras. Uma mulher que viveu e fez com que a glória de Deus fosse revelada através da vida dela. Sempre alegre, sempre confiante, sempre com o coração na presença do Senhor, cooperando na obra de Deus. Depois de vencer a Covid, não resistiu às sequelas, haja vista a falta de UTI. Posso nem dizer que é falta de UTI, porque o secretário ainda chegou a ligar dizendo que se a gente pagasse os remédios, ele teria arrumado uma UTI, que tinha UTI, mas não tinha remédio. Depois de entrar no Ministério Público para que fosse concedida a UTI, foi, mas já não dava mais tempo. Mas para que não restasse dúvidas de que a vontade de Deus estava se materializando, o Senhor deu uma experiência extraordinária para o meu cunhado, para um dos filhos. Momentos antes de ela falecer, o Senhor falou com ele claramente dizendo: eu preciso levá-la. E isto aquietou o coração dele, aquietou o coração da família. Várias outras experiências foram obtidas pelos filhos, para que realmente não ficasse uma culpa no coração, achando que era por isso ou por aquilo. Mas o Senhor fez questão de abrir os olhos deles espirituais para que eles pudessem ver, entender e saber que, como a palavra do Senhor diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, meu abraço à família que está enlutada não no sentido de triste, mas no sentido de pesarosa, de sentindo a falta. Minha esposa está lá em Cacoal, juntamente com os seus irmãos, e toda a família sofrendo muito com essa circunstância, pela perda, mas seguros de que Deus cumpriu a vontade dele. Quero reforçar aos irmãos, continuem orando, colocando diante de Deus. São tantas pessoas infectadas, são tantas pessoas que estão sendo vítimas dessa doença. Oremos para que o Senhor cumpra a vontade dele, e para que tudo aquilo que está oculto, para tudo aquilo que está sendo feito como trama nas trevas, para que seja trazido à luz,
e para que a justiça do Senhor se manifeste na vida de cada um dos nossos políticos, do pessoal da saúde, na vida de cada um daqueles que estão agindo, trabalhando a favor ou contra, que o Senhor possa fazer justiça e que a espada do Senhor não falte, em nome do Senhor Jesus. Há rumores terríveis de acordos sendo feitos para que as cidades entrem em colapso, para que sejam equipadas com equipamentos no sistema de saúde pelo governo federal. E isso é muito terrível. Por isso clamamos para que o Senhor possa, conhecendo todas as coisas, fazer justiça como é próprio dele. Amém? Queria orar com os irmãos. Vamos orar antes de darmos início à palavra. Senhor, nós queremos nessa noite te dizer muito obrigado. Obrigado pela tua presença, pela tua vontade sendo manifesta a cada dia em nós e através de nós. Senhor, nessa hora não conhecemos quem são as pessoas que estão conosco neste culto, que estão cultuando juntos, em um só espírito, em uma só adoração, quebrantados diante do Senhor, mas o Senhor conhece cada uma delas. Onde quer que elas estejam, o Senhor é Emanuel, é o Deus conosco, o Senhor é o Deus presente. E eu quero clamar para que a tua presença na vida, na casa de cada um, possa se manifestar poderosamente. Deus, se há alguém nos assistindo, acometido por essa enfermidade, por esse vírus terrível, nós clamamos, porque sabemos que o Senhor é o Deus da cura. Tu és Jeová Rafá. Manifesta a tua cura, Senhor. Senhor, na vida de cada um daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão passando, Senhor, por momentos difíceis. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia e entra com uma providência em nome do Senhor Jesus. Senhor, e a tua palavra declara e deixa claro que aos olhos do Senhor é preciosa a morte dos teus santos, mas o Senhor não se agrada da morte dos ímpios. O Senhor quer que eles antes se arrependam e tenham conhecimento de ti. Por isso, Pai, nós como filhos do Senhor, queremos declarar que entre a vida de um filho teu, de um salvo e um ímpio, Senhor, que o Senhor possa intervir a favor do ímpio, para que ele tenha mais uma chance, Deus. Uma vez que aqueles que já estão com a vida nas tuas mãos, eles estão seguros em ti. Que o nosso coração, Senhor, possa agir nesse tempo de acordo com a tua palavra e de acordo com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, manifesta que o teu propósito se cumpra, que a tua vontade se estabeleça e que o Senhor possa fazer conforme o teu plano, conforme o teu projeto, que se materialize, Senhor, na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar com os irmãos nessa noite sobre um tema. Essa semana eu vi uma pequena meditação de um pastor amigo meu, uma meditaçãozinha de 1 minuto, falando a respeito de uma das passagens que nós vamos ministrar aqui, da ocasião em que Ismael e sua mãe Agar, expulsas de casa por Abraão, estavam perdidos a ponto de morrer, e a salvação, o livramento, estava bem pertinho deles, e eles não conseguiam perceber. Isso me fez lembrar de algo que eu já tinha lido antes, tinha sido ministrado através de uma leitura, já tinha proposto no meu coração de ministrar a respeito disso, porque as circunstâncias adversas, muitas vezes, elas realmente nos cegam, não permite que vejamos aquilo que são as misericórdias do Senhor colocadas ao nosso redor, perto de nós, e muitas vezes, mesmo experimentando dessas misericórdias, mesmo experimentando dessas águas que pelo Senhor são colocadas ao nosso alcance nos momentos de tribulação,
mesmo assim nós, após experimentarmos muitas vezes, nos esquecemos do Senhor, nos afastamos. Então ele falava do privilégio que Agar e Ismael tiveram de poder beber da fonte, a qual o Senhor abrira os olhos de Agar para que pudesse ver em meio ao deserto. E eu queria falar sobre um tema, clamando a Deus na aflição, mas o esquecendo na prosperidade. Porque nessa circunstância, realmente Agar e Ismael choraram clamando ao Senhor, e o Senhor os ouviu. A palavra do Senhor é clara, dizendo que o Senhor ouviu o choro do menino. E o Senhor abriu os olhos de Agar, e eles beberam da água da fonte que o Senhor havia revelado. Mas infelizmente não permaneceram tendo intimidade com o Deus que havia se revelado a eles. Então isso tem me feito pensar muito, porque nesses dias é comum, no meio da adversidade, as pessoas se desesperarem e clamarem ao Senhor e chorarem angustiantemente. Mas o desejo muitas vezes pode ser que seja como o de Agar e Ismael, de saciar a sua sede, de resolver o seu problema no momento de dificuldade. E com esse tema eu gostaria de chamar a sua atenção, para que nós não venhamos a agir de igual forma, para que nós possamos verificar que, com as mesmas conotações, pessoas podem tomar decisões diferentes quanto àquilo que é a manifestação de Deus para as suas vidas. Quando nós vemos na Bíblia, há um sistema de dualidade na Bíblia. Sempre nós vemos Deus didaticamente nos ensinando através de tantas coisas nesse sentido, não é? Sara e Agar, Isaac. Nós vemos também os filhos de Isaac, Esaú e Jacó, essa dualidade entre os dois. Nós vemos Ana e Penina. Vemos sempre essa dualidade, aonde você vê a diferença dessa ação, ou de como as pessoas reagem em relação àquilo que é a vontade de Deus. E por isso nós queremos explorar nesse texto, ou nessas circunstâncias, a diferença entre Ismael e Isaac. Isaac e Ismael realmente puderam reagir e ter contato com essa mesma fonte que Deus havia revelado e manifestado primeiramente a Agar. Mas vejamos como que isso aconteceu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16. Vamos ler o versículo 7. Depois vamos ler o versículo 13 e 14. E você depois segura sua Bíblia aí aberta para a gente ir verificando. Vamos verificar mais outro texto. E vamos seguir com mais dois textos, no caso, conforme formos explanando. Gênesis capítulo 16, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Agora vamos lá para o versículo 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso
o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai-Roi, o poço do Deus que vive e vê. Nós vemos, esse texto fala de que quando faziam aproximadamente 10 anos que Abraão havia recebido uma promessa de Deus, vou tentar resumir bastante, senão a gente vai longe. Deus havia feito uma promessa a Abraão para que ele saísse da terra dele e fosse para uma terra que o Senhor indicaria no meio do caminho. E Abraão foi, estabeleceu-se em Canaã. 10 anos depois que ele estava em Canaã, sem que a promessa de Deus se manifestasse para ele, sem ele ver acontecer a promessa de Deus de que ele teria filhos, de que seria pai de uma grande nação, ou pai de nações, como diz outra parte do texto. Ele ouve o conselho da sua esposa, que diz: olha, já 10 anos aí na tentativa e nós não conseguimos ainda, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ajudinha para Deus. Estou parafraseando sobre o texto, né? Já que Deus não conseguiu fazer com que eu engravide, pensou Sara, vamos fazer o seguinte, eu vou engravidar por meio da minha serva. E é interessante que Salomão, muitos anos depois, o sábio Salomão, ele dá um relato a respeito de algumas coisas que a terra não vê, que não consegue suportar, e uma delas é quando a serva passa a ser senhora. E a palavra do Senhor diz que, caindo ali na fala, ou aceitando a fala de Rebeca, Isaac, aceitando a fala de Sara, né, da esposa, obrigado, filha, aceitando a fala de Sara, a sua esposa, Abraão aceita então tomar por esposa Agar, uma egípcia que era escrava de Sara. E Agar rapidamente ali engravida, e a Bíblia fala que depois que ela engravidou, ela começou a olhar de forma a desdenhar. Quando viu que estava grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. E Sara, não aguentando aquilo, reclamou com Abraão. Vocês conhecem a história. Final das contas, Sara maltratou tanto Agar, de uma tal forma, que ela fugiu grávida para o deserto. E quando ela estava perdida ali no deserto, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor a encontrou e perguntou para ela: Sara, ou Agar, para onde você está indo? Ela falou: eu não aguento mais viver na casa de Abraão, não aguento mais viver ali com Sara, os maus tratos são muito grandes, e eu não aguento mais. E o Senhor diz: volta, você está grávida, você vai ter um filho, e ele vai ser pai de uma grande nação. Volta e se submeta à sua senhora. E ela voltou, e ali naquele lugar, onde o anjo do Senhor a encontrou, onde ela teve uma experiência com Deus, já com Ismael do seu ventre, ela chamou aquele lugar de Beer-Lahai-Roi, o poço do Deus que vive e vê. Teve uma experiência extraordinária com Deus. Então ela volta, passa alguns anos, 14 anos depois, a palavra do Senhor diz que nasce o filho da promessa, Isaac. E quando Isaac nasce, agora Ismael já com 14 anos, Ismael começa a fazer gracejos por causa de Isaac, a desdenhar de Isaac também. E mais uma vez, Sara diz a Abraão: não quero mais essa mulher conosco, nem o filho dela, manda embora. A palavra do Senhor diz que Abraão ficou indignado, ficou triste, porque era filho dele. E o Senhor mesmo, o próprio Deus, falou com Abraão, dizendo: pode fazer o que Sara está pedindo, porque eu vou tomar conta dele.
vou tomar conta dele e vou tomar conta da mãe dele. Então Abraão tranquilamente despediu Agar e Ismael para que eles pudessem depender de Deus. Abraão dá alguns pães a eles e uma vasilha d'água suficiente para que ela pudesse chegar até o poço no meio do caminho, descendo para Berseba. Acontece que, ao que tudo indica, ou Agar se perdeu no meio do caminho, ou então, no meio das circunstâncias, ela não conseguiu se localizar e ficou ali rondando, procurando o poço, procurando aquela fonte de água, e ela não conseguiu achar a fonte de água. O texto mostra que ela ficou como que rodando, andando em círculos. A um dado momento a água já havia acabado e eles já estavam desfalecendo, provavelmente uns 3 ou 4 dias depois que ela tinha saído de casa, para estarem desfalecendo, como o texto diz. Ela pega o seu filho, coloca-o debaixo de uma pequena árvore, um arbusto, um junípero talvez, ou um pinheiro do deserto, e ela se afasta a um tiro de uma flecha, aproximadamente 700 metros, uma vez que os historiadores dizem que 2 tiros de flecha era igual a 1.400 metros, e então uma milha, no caso romana, 1.400 e alguma coisa. Então ela se afasta para não ouvir e nem ver o filho morrer. A uma distância que ela não conseguia ouvir o choro dele, que provavelmente naqueles momentos ali já eram somente gemidos. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu o choro do menino. Então adiante um pouquinho aí na sua Bíblia, vamos ao capítulo 21, versículo 14 a 19. Vamos ler mais essa parte para encerrarmos essa parte da introdução. Diz assim a partir do versículo 14 de Gênesis 21. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Então nós vemos o sobrenatural de Deus agindo pela segunda vez na vida de Agar e na vida de Ismael. Eles puderam beber da água daquele poço, eles puderam experimentar daquilo que era o milagre de Deus, eles puderam experimentar do sobrenatural de Deus. Eles estavam ali agora, mais uma vez, numa situação de morte, numa situação de desespero, mas Deus intervém, e as experiências que eles tiveram com Deus, aquilo que eles precisavam naquele momento, no momento de clamor, no momento de dor, eles puderam receber da parte de Deus. E isso representa muito as experiências que são passageiras, os pedidos de milagres, muitas vezes,
que nós vemos acontecer no nosso meio, nas nossas vidas. Isso exemplifica muito bem pessoas que experimentam o sobrenatural de Deus, o favor de Deus, mas eles continuam no seu próprio caminho. Mesmo tendo experimentado o sobrenatural de Deus, tanto Agar quanto Ismael continuaram seguindo seus próprios caminhos. Ela foi buscar uma esposa para ele lá no Egito, e eles foram viver a vida deles, alheios de Deus, separados de Deus. E isso representa mesmo a grande maioria das pessoas que clamam a Deus na aflição, mas o esquecem na prosperidade. Quando o choro bate a porta, quando o desespero bate a porta, eles clamam a Deus. E Deus, no seu amor infinito, Ele abre os olhos para mostrar que o socorro está bem presente, o socorro está ao lado. A fonte de água viva está ao lado. Foi o que o Senhor fez ali com Ismael e com Agar. O Senhor abriu os olhos e eles viram que a fonte estava bem próximo. Eles beberam então daquela fonte e continuaram a viver as suas próprias vidas. Então existe um tipo de pessoa, existe vamos dizer, um grupo de pessoas que elas buscam a Deus, que elas choram, que elas se apresentam diante de Deus quando as coisas estão difíceis, elas clamam, elas buscam realmente a intervenção de Deus, mas a partir do momento em que as suas botijas estão cheias de água, né, que as suas vidas estão livres daquilo que as oprimia, elas continuam seguindo a sua vida. E não é esse o propósito de Deus para nós. Não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer conosco é muito além disso. Agora vejam, eu queria que você abrisse capítulo 25, versículo 11, apenas o versículo 11, só para não precisarmos falarmos muito, só para exemplificarmos. Veja o que diz o versículo 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. É muito interessante isso, porque aquele poço, aquele lugar aonde Deus se manifestou, aquele lugar aonde Deus trouxe vida, é aquele lugar aonde Deus mudou a sorte, transformou a morte em vida para Ismael e para Agar, foi desprezado por eles, mas não foi desprezado por Isaque. Isaque não somente ia beber, ou foi beber lá naquele poço. Isaque estabeleceu a sua morada exatamente naquele lugar, onde ele sabia que o Deus havia se manifestado, que a palavra do Senhor já declarava naquele tempo, ele conhecia as experiências, e conhecia porque o lugar ficou conhecido como o poço do Deus que vive e vê. Então ele foi habitar ali naquele lugar. A minha tradução, que é a Nova Versão Internacional, diz que ele morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Mas a versão mais atual, um pouco do que essa ainda, né, que é a versão que o nosso irmão Heraldo usa, né, a NVT, né? A NVT, ele diz que Isaque morava em Beer-Lahai-Roi, que era próximo ali do Negev, salvo engano, próximo do deserto, onde ele cuidava das suas ovelhas, cuidava do seu gado. Então, quando nós olhamos e vemos a forma como é que Deus age, como que Deus faz, e como que as pessoas se postam diante daquilo que é o agir de Deus, nós podemos nos estabelecer ali em Beer-Lahai-Roi, dá um trava-língua. Nós podemos nos estabelecer neste lugar da provisão de Deus, ou nós podemos somente passar por este lugar. Se você olhar aí na NVT, ele vai dizer que ele fez ali do poço a sua fonte, né? Ele se estabeleceu perto,
ou ele habitava em Beer Lahai Roi, que era próximo do Negev. Negev era o deserto ali da região de Berseba. Então são esses dois tipos de pessoa: aquele que tem uma experiência com Deus e segue o seu caminho, e aquele que decide fazer a sua morada, a sua casa, a sua vida, fazer daquele poço, daquele lugar, daquele ambiente, o lugar onde fosse a sua fonte de suprimento, onde fosse a sua fonte que não somente seria um lugar de passagem, mas seria um lugar permanente de habitação, já que naquele lugar Deus havia se manifestado como o Deus que vive e que vê. É isso que Deus quer falar aos nossos corações essa noite. Ele não quer apenas ser um lugar onde você visite nos seus momentos de dor, nos seus momentos de dificuldade. Ele quer que você habite neste lugar. É interessante que a palavra do Senhor fala que quando Isaac recebe Rebeca, ele tinha recém-chegado de Beer Lahai Roi, porque ele ia a este lugar, ele estava sempre neste lugar, onde ele sabia que ali ele poderia receber, estar na presença de Deus. Deus havia se manifestado naquele lugar. Não era como hoje, que o Espírito Santo está disponível, está à nossa disposição. Não, naquele tempo havia os lugares sagrados, os lugares onde Deus se manifestava, e ele então decide viver aquilo, fazer daquela fonte o seu lugar reconfortante, o seu lugar realmente de vida. É isso que Deus quer ser para você. Deus não quer ser um escape no seu momento de dor. Deus quer ser a sua fonte de vida para jorrar para a eternidade. Deus quer mudar a sua história, não apenas para você seguir o seu caminho. Deus quer te dar uma nova história. Deus quer nos dar uma nova história. Ele quer fazer com que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos habitar na presença dEle. É por isso que o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, e ele pode dizer do Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas, e que nós busquemos então não apenas uma experiência passageira, de que adiantou para ele viver aquela experiência extraordinária, do próprio anjo do Senhor se manifestar, abrir os olhos, eles beberem, encontrarem a fonte de água, sendo que através da vida deles foi dado origem aos povos que viviam totalmente separados de Deus e que até hoje vivem em guerra contra Israel, especialmente por causa da questão espiritual. Talvez você hoje esteja pedindo como Agar, chorando. Pode ser que seja o seu filho, o seu pai, a sua mãe, um parente seu, que está numa condição como Ismael estava, esperando somente o momento da morte. E talvez hoje o seu coração está ávido por clamar, por chorar na presença de Deus. Eu queria então trazer essa advertência para você. Neste lugar da provisão, neste lugar onde Deus se revela como o Deus que vive e que vê, Ele quer manter uma intimidade contigo. Ele não quer apenas mudar a sua sorte. A solução está bem perto de você nessa noite. A palavra do Senhor diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam, e os salva, e os livra. Foi isso que Ele fez com Ismael e com Agar. Trouxe o livramento. Mas Deus não quer apenas que você seja livre nessa circunstância. Deus quer que você tenha a sua eternidade mudada. Deus quer que você tenha a sua família mudada. Deus quer que você possa ouvir a voz dEle e se realmente decidir a cumprir aquilo que a palavra do Senhor diz. Estabelecido ali naquele lugar, a palavra do Senhor diz que houve uma fome estabelecido naquela região.
As pessoas estavam todas descendo para o Egito, mas o Senhor foi e disse para Isaac: olha, Isaac, fica aí, não desce para o Egito. E a palavra do Senhor diz que Isaac permaneceu naquela terra, obedecendo ao Senhor, e no mesmo ano ele plantou e colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoara. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que você tenha com Ele uma experiência, sim. Ele quer mudar a sua sorte, quer mudar as circunstâncias, sim. Ele quer abrir os seus olhos nessa noite, Ele quer operar um milagre na sua vida, na sua casa, sim. Mas Ele quer muito mais do que isso. Ele não quer que faça isso simplesmente, que você o busque simplesmente no momento de aflição. Mas Ele quer que você o busque também na prosperidade. Também depois que você for um flecheiro valente, como a palavra do Senhor diz que Ismael se tornou um flecheiro valente. Ele quer alcançar não apenas a sua vida física, não saciar simplesmente a sua sede, mas Ele quer habitar no seu coração. Ele quer fazer com que essa fonte de água viva brote dentro de você, e ela vai jorrar para a vida eterna. Feche os seus olhos. Eu não sei se você já viveu um momento como esse e ainda assim se afastou de Deus. Eu não sei se você tem feito a sua casa junto a este lugar da manifestação da glória de Deus. Eu não sei se o choro do seu coração, se a dor do seu coração é pela presença de Deus, é por habitar na presença dEle, é por viver no lugar aonde a presença dEle se manifesta e ter na sua própria vida o Espírito Santo, ou é simplesmente por uma circunstância. Mas hoje eu quero dizer algo para você. A solução para o seu problema está aqui neste lugar, ou está aí aonde você está. É o Espírito Santo de Deus. O Deus que te vê, o Deus que pode mudar a circunstância da sua vida, da sua casa, pode mudar a sua eternidade. É diante dele que nós estamos, é diante dele que nos prostramos, e o desejo do meu coração nessa noite é para que você não simplesmente experimente. Nós vamos orar para que Deus opere um milagre na sua vida, na sua casa. Mas o que nós queremos não é apenas que você experimente do milagre de Deus. Nós queremos que você experimente da vida de Deus em você. Que você possa tomar uma decisão, não como Ismael, de encher simplesmente a sua vasilha de água e continuar a viver a sua vida. Mas que você possa fazer como Isaac e decidir habitar mesmo nesse lugar da manifestação de Deus, da glória de Deus. Porque é certo que os olhos dele estão sobre a sua vida, os olhos dele estão sobre as nossas vidas, que ele quer manifestar o amor, a graça e o favor dele. Ele quer abençoar a sua vida, como ele fez realmente com a vida de Isaac. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaac. Ele morava, ou ele havia se estabelecido, como diz a NVT, em Beer-Lahai-Roi. Este é o lugar para onde eu te chamo nessa noite, para que você entregue a sua vida a Ele, os seus caminhos a Ele. Não queira chegar-se a Ele simplesmente para que Ele possa te abençoar, para você conduzir a sua vida no caminho que você escolheu. Mas decida abrir mão, decida andar na contramão das pessoas que descem ao Egito. Decida habitar realmente no lugar aonde a manifestação de Deus é plena, e você receberá não apenas suprimento, cura, provisão diária, mas você receberá a segurança de que a sua eternidade estará garantida em Cristo Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Deus, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um dos Teus filhos que me ouve neste momento, Pai. Daqueles que estão aqui neste lugar,
daqueles, Senhor, que estão ouvindo nos mais distantes lugares dessa terra, daqueles, Senhor, que estão apenas aguardando o momento da morte de um parente, julgando que já não há mais jeito, julgando que já não há mais solução. Que eles possam experimentar nessa noite aquilo que o Senhor fez para Ismael e para Agar, Deus. Que os olhos deles sejam abertos e que o choro deles na tua presença nessa noite possa se manifestar de forma extraordinária, Pai. Que eles possam experimentar o sobrenatural do Senhor, Deus, mas que eles também decidam não abandonar este lugar que é a tua presença, que eles decidam viver e se estabelecer, Pai, diante do Senhor, recebendo de Ti o suprimento, a fonte, a água viva, através de Cristo Jesus. Que eles não ajam, Senhor, como agiu Agar e Ismael, simplesmente se aproveitando daquele momento, daquele sacrifício, ou daquele milagre, Senhor, mas que eles possam fazer como fez Isaac, meu Deus, e habitar e decidir ficar mesmo no lugar da tua manifestação, em nome do Senhor Jesus. Fala que não é simplesmente o momento que o Senhor espera de nós, mas o Senhor quer muito mais. O Senhor quer muito mais. O Senhor quer ser o Senhor das nossas vidas. O Senhor não quer simplesmente fazer um milagre na vida de cada um. O Senhor quer ser o milagre. O Senhor quer ser a nossa porção. Porque foi isso que o Senhor fez com o povo de Israel. Quando separou os levitas, o Senhor disse: eu serei a porção de vocês. Deus, e que cada um que está nos ouvindo, ou dos que estão nos ouvindo nessa noite, possa decidir isso, Deus, possa decidir viver na tua presença, possa decidir, Senhor, que as circunstâncias não os afastarão de ti, mas que eles viverão a presença do Senhor, aceitarão a aliança que foi proposta lá na cruz, para viver o sobrenatural, dia a dia, para plantar na tua presença e colher a 100 por 1, segundo a tua palavra assim declara. Eu os abençoo, Pai. Eu quero ministrar cura, eu quero ministrar libertação, eu quero ministrar salvação, Senhor, eu quero ministrar prosperidade na vida de cada um dos teus filhos, mas que eles saibam nessa noite que é como eles vão reagir na bonança é que fará a diferença, Pai. Que eles possam manter os seus corações na tua presença, que eles possam saber ser gratos diante do Senhor e viver realmente fazendo com que o teu plano, o teu projeto, o teu propósito se materialize, de forma que o Senhor seja glorificado e exaltado na vida deles, que o Senhor seja visto na vida deles, não apenas na dificuldade, mas que também na bonança, a tua graça, o teu favor se manifeste de forma extraordinária, Pai, em um nome do Senhor Jesus. Assim eu os abençoo, assim, Senhor, eu ministro, profetizo, declaro e decreto a bênção, a graça e a cura do Senhor sobre a vida de cada um, Senhor, debaixo dessa palavra, de que eles possam se realmente, Senhor, que eles possam alocar neste lugar, se estabelecer neste lugar, este lugar que é a tua presença, o lugar da provisão, o lugar onde a nossa alma é saciada e aonde a nossa eternidade é mudada, na tua presença, com o teu Espírito habitando em nossos corações, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, aqueles que choram, aqueles que estão angustiados nesse momento, agora e para sempre, no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que vive e vê, o Deus Emanuel, o Deus presente, o Shaddai, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que você possa aí viver
a melhor semana da sua vida, a despeito do lockdown, a despeito das circunstâncias, que você possa ter a convicção de que aquele que vive e te vê, caminha com você, está ao seu lado, e aquilo que as circunstâncias de morte estão dizendo para você, serão transformados em vida, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe, vão em paz, e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.